Boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Primeiro, a gente agradece mais uma vez o convite, né? Bater um papo aqui com vocês. Nós não somos senhores do conhecimento, vamos dividir experiências. E já vou começar me desculpando. Olha que legal, eu tinha preparado um tema e no meio do caminho eu acabei dando uma mudadinha. Mas não se sintam prejudicados em relação a isso, né? De repente a gente vem com uma situação e a outra, mas não tem problema não. Tudo no Espiritismo é providencial, né? E eu vou falar hoje sobre um tema que me ajuda a compreender algumas mazelas, algumas patologias, algumas dificuldades psicossomáticas do ser humano, que é a medicina e a doutrina espírita. Tá bom? Sobretudo as doenças. Como entender as doenças num processo espiritual. Primeiro, alguém aqui tem problemas emocionais? Aqui, tudo muito tranquilo. Eu estou no céu aqui, é isso? Não é o Precarmelo, é o céu? Não, é o céu. Não, estou no lugar certo. Céu do Precarmelo. Ok, então tenho certeza que ninguém tem nenhum problema. Então nós vamos falar justamente para nós mesmos, que não temos problemas. O que entender em termos de ciência, de doença, de saúde? Eu entendo de doença e de saúde quando se tem um desajuste, uma harmonia patológica ou psíquica. Entenda-se esse psiquismo espiritual. Tá ok? A ciência, em muitos casos, não trabalha com a hipótese do espiritual. Tá? Embora eles classificam como muitas doenças problemas da alma. A alma nada mais é do que o espírito encarnado, não é? Portanto, espiritual. Eu sou psicopedagogo de formação, sou professor, formado em língua portuguesa, pós-graduado em psicopedagogia. Minha função é descobrir por que as crianças não aprendem, ou os adultos, ou os adolescentes mais experientes, tipo a dona Idalina, entende? E por que não aprende? Todos nós temos que aprender. Se não aprendemos, é porque tem alguma coisa que não está nos ajudando a não aprender. Inúmeros fatores levam à não aprendizagem. Um dos fatores são patologias. Aquelas crianças que nascem com dislexia, hiperatividade, déficit de atenção e assim vai. Não é isso? Então, eu trabalho com essas coisinhas. Tenho tido muitos alunos, sobretudo esse ano, com problemáticas além de tudo isso, né? E que nem sempre os pais acreditam nessas possibilidades, que seria desajustes espirituais. Mas paralelamente a isso, o mundo vive no século XXI uma problemática que eu tenho certeza que alguém já ouviu falar, que alguém já assistiu, que é a questão da depressão. A depressão é um mal do século, né? Vamos dizer assim. E as pessoas me perguntam, sempre teve depressão, Roberto? Ou só agora? Né? Sempre teve pessoas com dislexia, com déficit de atenção, ou é só agora? Ou quando nós tínhamos, nós éramos preguiçosos, né? Papai e a mamãe diziam, pô, não vai estudar, não conseguia ler. E não se tinha o conhecimento, né? Por isso a evolução. Vamos entender o que seria doença. Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas, não ao estado dos órgãos ou partes do corpo. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Tá ok? O corpo deve ser, do ser humano, aliás, vivo, deve ser o funcionamento ao espírito que o habita. Né? Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia,
ele se encontra em um estado que denominamos de saúde. O que seria saúde? O nosso organismo psíquico e material mesmo em harmonia. Quando há um desajuste nessa questão, aí nós falamos que aquela pessoa tem problemas de saúde, está com alguma situação que prejudica o seu funcionamento, né? Muito bem. O nosso não consciente envia mensagem ao nosso consciente sobre a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais, procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizando medicamentos para acabar com os sintomas sem perceber o que gerou os mesmos. Muitas vezes nós temos uma determinada dor de cabeça e aí a gente acaba tomando aquele remedinho por conta própria, né, para tentar harmonizar. Eu estou indo na causa ou na consequência da situação? Na consequência da situação. E geralmente os médicos trabalham, ou a medicina trabalha na consequência da situação. Não seria um exagero dizer que a maioria das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, estão dentro do que nós chamamos espiritual. Vai da gente aceitar isso e vai da gente compreender isso daí, tá? Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas perceber o que é visível à luz, mas também identificar o que está escondido nas sombras. Por exemplo, Sutilezas da Obsessão é um livro editado por uma editora chamada Mitos, a mesma editora que editou meus livros, que fala muito sobre isso. Às vezes a gente passa situações do dia a dia que a gente não dá muita atenção, né? E temos mazelas inúmeras e não observamos a causa daquela situação, né? Aí uns vão dizer assim, pô, mas tudo é obsessão, Roberto? Claro, nem tudo, evidentemente. Mas a maioria dos casos, nós temos essa questão. E nós precisamos avaliar isso e prestar um pouco mais atenção. Por que os médicos e pacientes precisam aprender a perceber onde está a causa inicial? Primeiro, os médicos porque têm um papel de orientar. Se não souberem a causa, irão tratar apenas da consequência. Isso a gente acabou de compreender. E o paciente, por que ele precisa saber? Para ser ajudado, porque ele é o único que precisa ser beneficiado pela sua melhora, não é verdade? Ele é único. A origem da desarmonia do perispírito, porque muitos casos estão relacionados a esse corpo semimaterial que é o perispírito. Sabemos todos que o perispírito é pré-existência e sobrevivência da morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico, as impressões do corpo físico ao espírito. Isso nós aprendemos dentro da nossa doutrina. Que o envoltório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com a forma perispiritual. O amor a si mesmo ainda é uma lição que todos temos que aprender. Muitas reencarnações têm por objetivo precípua e restabelecer o desenvolvimento ou o desejo de viver e recuperar a alegria e sentir-se em paz. Uma consequência da falta do alto amor. E essa falta do alto amor eu vou chamar de depressão. Tudo bem? Então, uma falta não de piedade, mas de se valorizar, né? De se aceitar como é, de se trabalhar como é e viver, ser feliz como é, né? Hoje um alunozinho meu, ele tem 13 aninhos, hoje ele chegou arrasado. O que aconteceu? Pô, aconteceu um negócio terrível. Eu falei, mas o que? Não, sabe o que acontece? Eu estava namorando uma menininha, mas ela não me quis mais. 13 anos. Não quis mais? Não quis mais, professor. Isso que ele vai fazer reforço de matemática. Olha a situação. Por que ela não te quis mais? Porque ela conheceu um outro rapazinho. Esse outro rapazinho, ele é loiro.
Ele tem olhos azuis. E a mãe dele falou, nossa, ele está todo complexado, porque ele é pequenininho, é baixinho e tal. Veja, né? Aí tem apenas 13 aninhos, né? E a gente não se aceita grande, né? Adulto. Nós estamos falando de uma bobeira, né? Mas para ele era o fim. É importante. É importantíssima essa situação. E como eles gostam muito lá dos nossos atendimentos, eles contam tudo lá, né? E aí eu acabo sendo um paizão lá nesse sentido, né? Porque tem coisa que eles não contam do pai, né? Da mãe, né? Então eles acabam contando lá pra gente. Não, você tem nada de conversar, né? Aí bati um papo, eu falei, você sabe de uma coisa? Eu atendo ele aqui. Você quer que eu te apresente? Aí ele já ficou tudo tranquilo, né? Aí fiquei para ele que ele tem que se aceitar. E essas coisas são coisas da juventude mesmo, né? Ele tem muito que aprender, que por hora ele precisava trazer os pensamentos dele para a prova de matemática, porque senão não vai ser nem a namoradinha, nem o loirinho que vai salvar você na prova. É o momento de você prestar atenção na prova, porque senão eles ficam com isso na cabecinha. Muito bem. Inúmeras almas ou espíritos renascem adoecidas, ou seja, com componentes psíquicos enfermiços. Em grande parte dos casos, o componente inicial dessa enfermidade é a falta de amor. Então nós temos uma situação que é adquirida, né, e tem uma que já está pré-estabelecida, vamos dizer assim, não é? A pessoa já nasce com aquilo, que é aquela alma que está um pouco adoecida, não é? Vamos entender o que eu acredito nessa ideia de depressão. Primeiro, depressão para mim é o cansaço de viver, tá? É não aceitar a vida como ela é. E a maioria dos casos de estudos que nós temos dentro dessa realidade chegam a esse caminho, né? Então não tenho mais vontade de viver, eu tive uma decepção, tive uma desilusão, não quero mais viver, isso e aquilo. E aí a gente acaba entrando no mundo sombrio e achamos que o mundo é isso daí, tá? O que ponderou para que a pessoa pudesse entrar nessa questão da depressão? O que levou basicamente a pessoa a entrar nesse quadro? É isso aí, pessoal, a falta de amor dela mesma. Alto amor. A falta de amor que ela não tem. Portanto, se ela não tem amor, ela não se conhece, ela não entende o alto, né? O alto é se conhecer, é olhar no espelho e dizer eu sou assim. Se eu tenho um defeito, vamos trabalhar. Se eu tenho um lado positivo, vamos compartilhar. Essa é a ideia. Agora, tudo isso nós aprendemos. Não posso, por exemplo, cobrar de alguém, se é que nós podemos, porque ninguém pode cobrar nada de ninguém, porque ela nunca recebeu. Nunca recebeu. Amor, ela vai dar amor? Não tem como. A gente dá aquilo que a gente tem. É a doença da prisão, que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Quer dizer, ela vive numa prisão, né? É uma imitação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Em tese, a depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo o desajuste interior que incapacita para viver plenamente. Ela não se aceitou, não aceita o seu ambiente. E isso é um grande duelo com ela mesma, né, dentro do seu próprio eu, não é? Que ela não se acha, não se encontra. Acha que a sua felicidade, por exemplo, está no outro, aí o marido a abandona, ela acabou o mundo, né? Porque ela não sabe viver sem um companheiro, sendo que ela tem 2 mãos, 2 pés, inteligência, né? Em muitos casos estudiosa, tem conhecimento acadêmico, sabe se virar, mas a dependência é tamanha que ela acha que não vai se virar. E não há necessidade disso, a gente sabe disso, né? Nós temos que compreender isso. Existe um camarada chamado Vanderlei de Oliveira. Ele fez um livro chamado Escutando os Sentimentos, dos Irmãs do Fogo, que se chama Receituário Oportuno. Ele diz o seguinte,
que nós temos 3 medicamentos que, na verdade, precisamos usar com frequência para poder combater esses males. Primeiro, acreditar que merece a felicidade. Né? Tem gente espírita dizendo que nós viemos aqui para... Não, não é isso. Nós viemos aqui para ser feliz. E é com alegria que nós temos que enfrentar a vida. Errando ou não, nós estamos caminhando. Se nós já estamos aqui numa plena sexta-feira, já é um grande progresso. Você está entendendo? É o que eu entendo. Assim como todos os seres humanos, ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar-se. Né? É o amor em si. É o amor em si. E é muito importante porque a filosofia que mudará o mundo será o amor. Sem ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Jesus, nosso maior discípulo, veio à Terra, não dizendo em espiritismo, não dizendo em catolicismo, ou seja lá outra questão, mas ele disse sobre amor. Ele exemplificou o amor. E é isso que nós precisamos compreender. Esse é o primeiro momento. Um outro momento é parar de encontrar motivos externos. Eu não sou feliz por causa dela. As coisas não andam porque ela me bloqueia. Um parceiro, uma parceira, um ambiente social, religioso, escolar, empresarial, não é? Está em todos os campos do conhecimento humano. Para as suas dores, eu estou com dor de cabeça também por causa do fulano de tal. Não é por aí, né? Encontramos-lhes as causas íntimas dentro de cada um, e cada um tem a cura para o seu mal. Cada um. Às vezes a gente não pode aceitar lá dentro. Ou não sabe. Ou não sabe. Ou não sabe. Claro, evidentemente. Mas em geral a gente não aceita. É difícil aceitar que eu sou egoísta. É difícil aceitar que eu sou prepotente. É difícil aceitar que isso, aquilo. E esses desajustes, aliás, esses pensamentos negativos somatizam situações do nosso perispírito que transferem para a nossa matéria e a gente vai ao médico. E o médico diz que nós não temos nada. E você sabe o que você fez. Dizer que você não conhece é compreender hoje aquele companheiro que não tem nenhum recurso, nenhum. Ele tem uma sede de recursos para compreender a vida. E tem bastante. Mas até aquele mendigo, que de repente a gente encontra na rua, às vezes sabe muito mais que todo mundo. Porque às vezes tem a questão da opção, a questão do livre-arbítrio. E cada um faz as suas escolhas. E por último, parar de pensar em felicidade para depois da morte. Isso é legal. Você feliz só no plano espiritual. Não vejo a hora de partir. Não vejo a hora de chegar lá, né? Descansar. Não vejo a hora. Eu tenho meus filhinhos, né? Eu tenho meus filhinhos, ponho na escola. Vou ser feliz. Não consegui ser feliz aí. Por quê? Porque coloquei na escola, a coordenadora me chama, mas não tem confusão, é bilhetinho na agenda. Eles cresceram, maravilha, vai ficar beleza. Vamos estudar aí que eles não querem estudar mesmo. Pronto. Quer ficar na TV, piripororó, mãe dá dinheiro pra sair, pai vai pra baladinha, enfim. Quando eles casarem, eles vão ser felizes. Aí sim, vai achar uma esposa legal, né? Legal, aí vem com aquela princesinha, né? Ela vai pensar que ele é o príncipe dela, né? Aí depois percebeu que ele era um sapão, né? No primeiro dia ele abria a portinha, minha mãe falava muito isso. Você abria a portinha, você não fala nada, você não sei o que, não sei o que. Quer dizer, caiu por terra, não foi aí. Nossos filhinhos vão ser felizes quando tiver os nossos filhinhos. Que nossa, eu não aguento. Mãe, só cuida pra mim. Aí joga os filhos lá pros netos, né? Os netos tocam coisa mais mãe cuidar. Vovó aqui, vovó por lá, eles não tem mais vida e fica cuidando dos netinhos. Tudo bem, não tem problema nenhum não. Quando eu me aposentar eu vou ser feliz porque eu vou poder viajar. Aí vem osteoporose. Ai meu Deus. Aí vem, né? Diabetes. Aí vem o INSS.
seu salário não dá pra nada, meu Deus. Preciso de cesta básica dos meus filhos, aquela coisa, né? Aí, morreu. Morreu, desencarnou. Aí que vai ser feliz. Eu vou ser feliz no nosso lar. Mas que lar, ela não construiu nada. Ela passou a vida toda. Aí voltou no umbral, é aqui que eu tinha que ficar mesmo. Não era o nosso lar, que o pessoal lá do centro falou, né? Que eu iria, né? Meu Deus, tristeza. Passou a vida dela, não foi feliz. Ela procurou uma felicidade onde não existia, sendo que a felicidade dela estava ali, na frente dela, aquele marido complicado, aquela esposa que não lhe compreende, aqueles filhos que nos dão trabalho, os problemas que nós temos que resolver, na verdade desafios, né? O problema é que não tem casa, está morando na rua, nós temos desafios, isso eu tenho dito aos meus clientes, tenho dito à minha esposa, e isso são desafios, e se os desafios vêm é porque nós podemos transportá-los, passá-los, né? A felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentimento da vida a partir do olhar da impermanência. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro para a gente. Gente, está claro até aqui? Muito bem. As emoções, quando elas são bem trabalhadas, muito que bem. Quando elas não são bem trabalhadas, elas atrapalham uma questão muito clara que todos nós conhecemos. Vocês sabem o que é? Isso, gente, um de cada vez. O obsessor aproveita o momento. Oi? O obsessor aproveita o momento. Não existe obsessor. Nós somos obsessores. Não existe obsessor. Na verdade, eles atacam, eles prejudicam o que nós chamaríamos de chakras, os nossos centros de força. Quem dá fluidoterapia aqui sabe, quem estudou essa questãozinha sabe. Por exemplo, o obsessor, ele só vai ser seu obsessor se você o permitir. Senão não. Como eles dizem, eu não sou obsessor, você que me chamou. Você me chamou, né? Eu estou dentro. Eu tenho a mesma afinidade que você, você abriu o seu campo mental. Estou dentro. Não é? Essa situação. Sabemos quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois ela torna-se visível e palpável na forma de sintomas físicos e psicológicos por seu desequilíbrio. Isso a gente vê muito. Existem desarmonias registradas no nível perispiritual. É o ser humano que está doente e não o seu corpo físico. Se é o ser humano que está doente, quem está doente? O espírito. Por isso que é fundamental a união da ciência com a religião. Fundamental. E quando elas se entenderem, caminharão juntas. Porque se a ciência comprovar que o espiritismo em algum ponto está inadequado, o espiritismo se adequará. Se não, o espiritismo se perpetuará. Isso não sou eu que diz. Quem diz é Allan Kardec. Como os chakras fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, os bloqueios, conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos, que foi o que nós dissemos anteriormente. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Deu a entender? Como fica claro isso, gente? Quando a gente tomar um passe, né? A gente percebe que alguma parte nossa não está bacana. E o médium, com sua sensibilidade, porque ele é apenas um intercâmbio, quem vê isso são os espíritos, ele prioriza aquela parte que mais precisa daquela intervenção. Exemplo, de repente a gente está aqui dando passe nela, papai, e percebe que essa região dela está bem forte, ela sente as minhas energias, bem quente, é ali que eu preciso trabalhar mais. É ali que está precisando mais. E os espíritos que dão essa direção. Eu trabalhei numa casa que o diretor de doutrina da casa dizia que ele bloqueava essas coisas.
Quer dizer, opa, sou gostoso. Ai, sim, eu gostei. Vem pra cá, vem pra cá. Fazer uma paradinha aqui. A dona Vitalina mata todo mundo. Pensou, gente? Eu sou excomungado aqui no centro. Ei, dona Vitalina. Então eu trabalhei no centro, o rapaz falou que bloqueava. Gente, ninguém bloqueia nem nada. Ninguém bloqueia nada. Nós não temos autonomia nesse sentido. Se o Espírito tiver que dar a comunicação, ele vai dar. Ele vai dar mesmo. Normalmente, você está entendendo? Não é porque eu estou fazendo um curso que não existe isso. Não existe isso. Ninguém bloqueia ninguém. Até porque nós não temos controle sobre a espiritualidade. A espiritualidade, depender de nós, está falida. Se estiver chovendo, eu não venho dar palestra, não. Se estiver chovendo, eu não vou fazer o trabalho social, não. Eu não, está chovendo. Eu vou ficar aqui. Você acha que eles estão dormindo enquanto você está lá? Se você não faz, vai outro. A espiritualidade é incansável. Até porque o tempo para eles não existe, né? É relativo. Não tem descanso. Aí é por aí. Então, convenhamos, né? A falta de amor a si mesmo, a autoimagem ruim pode causar bloqueio no chakra cardíaco, o qual secundariamente afeta o funcionamento do timo, debilitando o seu sistema imunológico. Também pode afetar os pulmões, contribuindo para as doenças respiratórias. Alguém tem bronquite, não é isso que acontece? Esse caso é um caso de vidas passadas. Bronquite. É. E quem tem bronquite até uma certa idade, depois passa? Não é que passa. O corpo ganha proteção, né? Vai formando uma proteção, mas existe, ele está lá ainda. Está lá ainda. Meu filho teve até uns 14, 15 anos. Mas ele vai ganhando anticorpos, né? Que vai formando e vai ganhando força e vai trabalhando essa partezinha. A minha filha tem 14 anos e ainda tem. São questões espirituais de vidas passadas. Vamos entender uma questão que não seria de vida passada, porque o espiritismo, o espírita gosta de falar que é de vida passada. Né? Tudo foi de vida passada. Não é assim, não. Dessa não fez nada. Não fez nada. O tabaco, o cigarro, o álcool são aquisições desenvolvidas nesta vida. Esta vida. Portanto, o excesso do sexo e da alimentação são livre opção atual, não incursos originalmente no processo evolutivo de ninguém. Quem e qualquer deles se vincula, colherá o efeito prejudicial, não se podendo queixar ou aguardar soluções de emergência. Porque muitas vezes não tem que resolver em outra oportunidade. Aí diz que o Bebum, né? Os obsessores estão nele, né? Agora, o que o obsessor precisa nesse caso? Só o fluido do álcool. Do fluido do álcool, né? Somente. Somente. Se o Bebum não beber, vai ter? Não. Simples. Então, ele não é obsessor. Eu dei, abri a janelinha, tchum, ele aproveitou, normal. E é assim no nosso dia a dia. Agora, certas doenças são permitidas no plano espiritual para um aperfeiçoamento do ser. Ok? Um aperfeiçoamento do ser. Gente, está claro até então? Muito bem. Então, como trabalhar? Porque nós estamos falando de energia vital. Subentendido. Eu não disse até então, mas está subentendido. Tudo é energia vital. Como trabalhá-la? Né? Vamos entender isso aí. Ou como equilibrá-la? De um ponto de vista energético, o corpo físico debilitado oscila numa frequência diferente daquela quando um estado saudável. Então há uma oscilação, portanto há uma... Isso, ninguém aprendeu nada. Uma desarmonia.
Tá vendo? Estou faltando a aula. Eu ia falar desse equilíbrio. É uma desarmonia, um desequilíbrio, né? Há uma desarmonia no sentido da doença, não é? Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar-lhe certa dose de energia sutil, o que pode fazer com que seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de forma apropriada. Aí pode entrar, por exemplo, sabe o quê? A fluidoterapia. Por que as pessoas vêm tomar um passe? Tem um papapasse, né, dona Entralina? Tem um papapasse. Mas tem aquela. Mas tem aquele que precisa reformular, repor aquelas energias. Né? É nesse sentido. Existe forma de tratamento que interage também com a energia do ser humano, como a acupuntura, a homeopatia, a antroposofia, a cromoterapia, que é a ciência das cores, por isso que é importante a musiquinha, a musicoterapia, os florais, os fatores de auto-organização, os exílios de pedras preciosas, ou passe magnético, a prece, a água fluidificada, cada um dentro do seu quião, né? Cada um dentro do seu quião. A doutrina espírita não trabalha com pedra preciosa, mas também cada um dentro do seu quadrado, lado, cada um no seu quadrado. O nosso caso é a fluidoterapia. Eu trabalhei numa instituição que um rapaz foi fazer uma palestra e disse que não servia para nada a fluidoterapia. Eu falei, mas o centro só trabalha com fluidoterapia, então o centro está mais perdido que pode rabiola, né, gente? É porque é isso que nós trabalhamos, né? Logo já saí da casa, fica tranquilo, pessoal. No entanto, a medicina não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois desta forma não obterá cura. Ou seja, vai estar sempre doente, né? Apenas melhora aquele sintoma que você tem, que é a questão da consequência, não se trabalhou a causa. Por exemplo, a esquizofrenia é uma das doenças mais complicadas que a humanidade tem. Não consegue se explicar, não consegue se trabalhar, não se tem um tratamento adequado, embora nos últimos anos não tem cura, embora nos últimos anos nós tivemos inúmeros avanços, com o próprio doutor Franco da Rocha, não sei se você sabe, nós tivemos um psiquiatra excelente na América do Sul, chamado Franco da Rocha, ele fundou a cidadezinha lá para montar um hospital, justamente Pirituba, totalmente Pirituba, foi organizada para se depositar, bem assim dizendo, os esquizofrênicos. Porque desde que o mundo é mundo, o esquizofrênico é louco. Né? Então, se ele é louco, ele não tem convívio social, ele não pode estar num ambiente social, ele tem que estar num outro lugar. Como os leprosos, né? Que tem até a cidadezinha dos leprosos, que ainda foi lá, né? Nós fomos lá com o nosso amigo Manuel, Pirapitingui, né? Frequentamos na minha época de mocidade, que eu fiz evangelização infantil, pré-mocidade. Eu sou espírita e carteirinha, viu? Não praticante, mas carteirinha. Aí, minha filha, nós fomos visitar a turma lá. E o caso da esquizofrenia é um caso que, ao meu ver, segundo os meus estudos, já é a nossa próxima obra, é extremamente espiritual. É um dos casos mais complicados de obsessão. Aliás, de obsessão. São desajustes inúmeros, não desta, mas de outras, que os espíritos que se sentem endividados perseguem esses irmãos vidas após vidas. Como mudará? Por isso que não tem cura. Como mudará? Se o campo mental do esquizofrênico mudar. Como ele não tem força. Porque ele muda os processos psíquicos. Eles desorganizam os neurônios do companheiro de maneira que não se consegue trabalhar. A pessoa não tem força. Não é?
Cada ser humano volta lá, Roberto. O desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, ou perdão, a chave para muitos dos nossos males, tolerância, caridade e amor, sobretudo, são características de consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Portanto, eu ouso em dizer que este é o caminho da cura. O amor. Vocês perceberam que tem aquela pessoa que não tem nada na vida, tem onde cair morta, mas ela é alegre por natureza. Não estou dizendo que é a pessoa que estudou, não, a pessoa não tem nada, ela é simples, ela está no mundo justamente para amar. E eu tenho certeza que no caminho da nossa vida a gente sempre encontrou alguém desse naipe, desse jeito. Como também a gente encontrou aquele pessoal assim, epa! Sai pra lá. Né? Porque ninguém é de fé, né? Ninguém é de fé, né? É verdade. Responsabilidade do médico, do paciente perante essa cura. O princípio mais importante para a medicina que trabalha com as vibrações é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. Agora, isso não é tangível, não é palpável. Por isso, a dificuldade de se compreender esse campo para os cientistas. O médico não deve apenas ser um agente promotor de cura, que é o que eles são, mas também um educador. Mas como, né? Se eu vou no hospital público e não ama, o cara nem olha na tua cara. Passa de Desaldina, dá bezetacil. Ele vai educar o que com isso aí, né, gente brasileira? Vai. Então falta formação humanística para essa turma. Não só para eles, né? Como para os professores e assim vai. No entanto, o paciente é o principal responsável pela sua cura. Os esquizofrênicos tiveram uma evolução em seu tratamento gigantesca. Não é o ideal ainda. Mas por quê? Porque trabalha esse lado. Não tem os CAPs da vida? Alguém já ouviu falar dos CAPs da vida? Muitos CAPs. É o centro de socialização dos esquizofrênicos, dos bipolares, das pessoas que são viciadas em drogas, né? Através de terapia, busca-se um sentido para a vida daquela pessoa. É muito fácil tomar um comprimido que proporcione um rápido conserto do organismo do que modificar os hábitos potencialmente insalubres que possam estar contribuindo para o problema da saúde. É fácil, né? Eu vou na gaveta, pego uma aspirina e mando bala. Na nossa sociedade nós temos um senhor, o seu Antônio, ele é muito conhecido lá na nossa área. Ele está com seus 90 e tarará. Ele vai daquele jeitinho pro centro. E ele vai. Uma vez eu peguei carona com ele e ele disse pra mim, Roberto, eu não sei o que eu vou fazer quando eu ficar doente. Ele tinha os seus 85, mais ou menos. Eu falei, por que, seu Antônio? Porque eu nunca fiquei doente. Eu nunca fui no médico. E é um senhor que não para. Isso que eu digo, Beth, que não para. Né? Mas não é que ele não fica jogando bote. Sei, eu sei. Não, não é isso, não. Sei. Ele trabalha para aqueles que têm menos. Esse é o segredo da vida. Por que que a gente aposenta e muitos acabam enfermos? Porque acha que aposentou, a vida parou. Aí fica no portão com cara de lulu. E a vizinha, oi, a vizinha passou. Nossa, viu aquele cara? Ele não morava ali. Alguém está mudando para cá. Quer dizer, a vida dele é isso. A vida dele é Fiscalização. O fiscalizador de obras. Lá no bairro dele. Então ele perde o sentido da vida, ele não se preocupa. Aí o que ele faz? Ele olha o vizinho e dorme. Eu vou tirar um cochilo. Olha o vizinho e dorme. Então, doenças vão aparecer, claro.
Imagina. Imagina. Eu digo isso porque meu pai fez isso. Ele aposentou e não soube como trabalhar com isso. E ele era renal crônico. E a depressão, o síndrome do pânico, tudo pegou o homem. Quer dizer, nós temos hoje pessoas que fazem 20 anos, 10 anos hemodiálise e estão tranquilamente no meio do caminho, porque é sofrido mesmo, ninguém merece. Hemodiálise se faz quando os rins param, né? Não, se o rim parou, não há mais circulação do sangue, não é? Então tem que ter uma bombinha, fazer o sangue circular, tira o sangue, bota todo mundo, aquela coisa arada toda. Não é? Então ele não soube trabalhar com isso. E ele ia aposentar todo dia para a empresa. Todo dia batia cartão lá. Ele trabalhava na Telesp, saía daqui, Alphaville, revê os amigos, bateu um papo. Depois que ele aposentou, ele ainda continuou trabalhando, porque houve uma época que se aposentava, o governo tirou isso aí, né? Tirou isso aí, só eles querem ganhar, enfim, mas tudo bem. Cada ser humano é responsável pela sua busca, né? A busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. O Espiritismo auxilia o tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o que mesmo? O espírito. Porque isso é bom, é educação, você tem que aprender. Fala oi, você tem que aprender. Obrigado, você tem que aprender, né? Muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis após algum acontecimento traumático ou diagnóstico de uma doença grave. Aí também nós temos uma situação. Às vezes é preciso aquela dor terrível para a gente entender, compreender certas situações. E não há necessidade disso, né? E se vê na doutrina espírita, quase 80% das pessoas vêm por quê? Pela dor, né? Precisa disso. A doutrina é tão alegre, ela é tão bacana, né? Não precisa disso. Mas que bom que ela está aí para tentar ajudar a amenizar essas mazelas. Muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis, já falei, Roberto, repetitivo, né? Caramba, mas tudo bem. O médico do futuro combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura de todos os níveis. Quer dizer, quando a ciência e a religião... Tem até que horas? Até meia-noite? Da noite. Ah, então dá tempo. Cedo ainda. Tá cedo? Pô, legal. Eu tenho um debate para assistir. Eu falei pra minha mulher que eu tenho um compromisso. Aí quase quis me bater. Eu tenho um compromisso para onde? Falar, eu vou dar uma palestra para você, tá, tudo bem. Aí depois eu tenho um outro compromisso. Eu não tenho hora. Aí o pau ia comer lá em casa. Eu me segurei, né? Não, eu tenho um compromisso com o debate. Tentei me explicar, senão a casa ia cair lá em casa, tudo bem. Quando a ciência e a religião caminharem juntas, eu acho que a gente vai ter uma boa notícia para as pessoas que sofrem de todos os males. Eu tenho a ciência disso, a consciência disso. O que o Espiritismo pode fazer por tudo isso? Ele não resolve os nossos problemas. Ele ensina. Por isso que a gente tem pouco espírita, né? Por isso, porque ele não resolve. Ele te ajuda a encontrar caminhos. Porque se nós tivermos a consciência do que nós levamos para outra vida, são apenas as nossas obras, nossa, que maravilha, quanta coisa a gente já poderia trabalhar. Mas não, ainda a gente pensa que vai levar o carro, a casa, né? A gente ainda pensa família, a gente é apegado com essas coisas, mas é natural isso, não há nenhuma recriminação em relação a isso, porque nós somos dependentes de natureza, de essência, nós somos ainda dependentes. Todos nós fazemos parte de uma família universal. Mas como a situação que a gente acabou de mencionar, enquanto os médicos observarem apenas a luz, né, e não ver as sombras, não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente também não olhar, ficar só olhando para o nosso umbiguinho, nós não vamos compreender a essência. Não é? Às vezes eu me dou bem mais com o meu vizinho do que com a minha
o pessoal dentro de casa, né? Não tem isso? Tem. Quem vai explicar isso? Né? Quem vai explicar isso? Se nós estamos na Terra, temos uma missão, compreendemos essa missão, temos como praticá-la, colocar em prática, o que nós estamos esperando? A outra vida? Vingador primeiro? Oi? Vingador, A perda, para depois. né? Assumir qualquer cargo? Não, seja onde for. Não, a gente pode fazer já. É fácil? É bonito falar? É lindo. Legal. Né? Aquele camarada que a gente trabalha, que de repente nos afronta, acontece uma situação, você vai para casa, não é? Se encontrasse ele na frente, mandava ele lá pro centro, né? Não é assim, não é? Vai lá tomar um passe, filho. Vem sossegado. Eu faria isso, nossa, meu Deus. Eu sou evoluído, né? Mas eu não consigo mandar ele pro centro. Não consigo. Eu não consigo fazer a triagem lá, atendimento fraterno. Eu dou outro atendimento. Mais fraterno ainda. Ixi, nossa, corpo a corpo. Uau! Né? Eu passo dessa forma. Aí eu vou pra casa acabado, né? Já teve um... O cara estragou minha noite. Estragou meu dia. Nada muda, nada se resolve e você continua com aquele pormenor, né? Eu tenho um tio lá, o tio Anísio, lá na minha casa, lá, ele é vidrado por futebol. Se o time dele perde, ele fica o dia inteiro no pensamento daquele time. Ele fica nervoso, ele fica chateado, né? Mas você acha que é por aí? Eu estou falando do time. E aquele desajuste que você teve? Você fica o dia inteiro remoendo, aí você não sabe o porquê o seu estômago dói. Você não sabe por que aquela dor de cabeça aconteceu, ela veio do nada, né? Aí você corre para o remedinho. Esqueceu que a causa primária foi aquela discussão, aquele pororó que você teve. Que vai ser fácil levar desaforo para casa? Não vai ser fácil não. Porque nós não queremos perder, né? Vai bobão lá, já não revira, todo mundo é bobão, né? E ninguém quer ficar por trás. Não sabe disso. Mas tudo é o que a doutrina nos possibilita. Educação. Precisamos educar o nosso espírito. E não tem idade para isso. Não tem idade para isso. É preciso fazer um trabalho de formiguinha, mas que é preciso dar o primeiro passo. Sem esse primeiro passo, e não vai ser o outro que vai pedir que eu faça isso. Eu não vou esperar o outro dar o primeiro passo. Não. Não é. Eu que tenho que dar. Se o outro vai aceitar. Acontece muito isso eu e minha esposa. Nossa, ela fica virada na giraia, segura. Filha. Se eu vou bater um passo, segura. Então é melhor acalmar e tal. Eu estou aprendendo isso. Antigamente, nossa, não sei o que isso é. Bora, deixa pra lá. Eu também estou aprendendo. Porque ninguém é santo mesmo, né? Deixa pra lá. Vamos trabalhando, a gente vai. O tempo melhora, quem sabe, né? Ou não, né? Aí é boa pergunta, né? Eu tô na dúvida agora, hein? Ainda depois eu na dúvida, hein? Eu vou fazer tratamento. Aí eu vou pro tratamento. Aí tudo é tratamento, né? Aí então tudo é tratamento. Tudo é tratamento. Tudo é Eu tratamento. tomo passo, se eu melhorar. Não é. Não é assim. Claro que também. E a minha parte? No processo. Aí está. Né? Então, vamos olhar nosso umbigo, ver onde nós estamos pecando, ver onde nós estamos trabalhando, para poder fazer uma harmonia, porque o desajuste familiar, ele é um teste de tamanho, né? Pode ver, não tem uma casa que tem um santo lá dentro.
Tem até uns que estão meio tipo parados lá, né? Uma vela. Eles estão na parede. Mas eles não fazem nada. Legal, fica aí mesmo, os antigos. Eles não discutem. Agora, aqueles santos que se movimentam, aí sim. Aí a coisa Eu tenho problemas com esses santos. Eu, particularmente, tenho problema. Então, é complicado. É complicado. Por isso que nós não podemos esquecer os valores. É essa a mensagem que a doutrina espírita nos passa. Valores. Nenhum momento a equipe espiritual realmente planejou, nesse momento, que Brasil pudesse ser a pátria do Evangelho. Não. Nenhum momento. Nós estamos na expectativa que seja. Porque nós temos apenas quantos anos de existência? Codificadamente. Brasil? Não, a doutrina. 150. 208. 200 já? 208. Nós tivemos Pra mim dia... era 150. foi em 2007. Nós tivemos dia 3 de outubro, aniversário do nosso querido amigo Allan Kardec. Portanto, 208 anos. Né? Quer dizer, não é novo? Não é novo, gente, em termos de tempo? É novo, né? É novo. Então, quer dizer, nós temos muito para entender, para colaborar, para se reformular. aceitar, Compreender como funcionam esses processos de desajustes espirituais, esses desequilíbrios, essas tensões emocionais. A gente não compreende isso aqui, ó. Nós somos ruins? Nós vamos para um umbral? Nada a ver. Nada a ver. Estamos aqui na caminhada. Se fosse para aprender tudo de uma vez, não precisava ir para a escola. E ficar lá 8 anos naquela cadeira que ninguém merece, ouvindo 4 horas o professor chato falar. Não precisaria disso, né? mas se fosse uma encarnação só, mas Então. quantas vezes não fez isso? Então, quantas? Mas no sentido de quantas eu preciso Quantos você... Eu preciso. ainda? para compreender isso aqui? É. Às vezes, para determinados companheiros, leva séculos. Né? Há companheiros que ainda acham que está na forca, olha, que ainda está na Santa Inquisição, olha, que ainda espíritos, quem faz trabalho de desobsessão, sabe que tem espírito que ainda pede para a gente abrir a porta, Verdade. porque ele sente a matéria, Sente a matéria. não é? Então ele precisa abrir a porta para ele precisa ir no banheiro, ele precisa comer arroz e feijão. E a gente sabe que não precisa nada disso para o ser que é evoluído. Então, muito ainda, muito a caminhar. Mas de qualquer forma, nós já estamos de parabéns que estamos aqui. Isso a gente fica feliz, né? Eu não sei se eu consegui, acho que já está dando meu horário. Não. 5 minutos, mais 10, 40, 45, 2 horas. 2 horas. Tão bom que a gente fica. Não, que bom, obrigado. Eu espero que eu tenha. Não, eu tenho que ir, no debate. Porque eu falei que era o debate, né? Vai que eu chego aí não é o debate. Eu acho que aí vai dar cano pra manga. E a mulher é nervosa, Fica gente. difícil harmonizar. Vocês não têm noção, a mulher é nervosa. Ela não é espírita? É espírita, se a gente se espírita é calma, assim, ó. Nada a ver. Povo esquisito esse espírito aí, ó. Então é tudo esquisito. Diz que é, né? Diz que é, né? Vamos ver. De qualquer forma, eu espero que eu tenha alcançado aí o coração de cada um de vocês. Falar desse tema é sempre muito gratificante para mim, porque é um tema que eu gosto, acho bacana. Tem que fazer o que gosta. Tem que fazer o que a gente gosta. Ganhar bem. Não, isso não ganha nada. Eu ganho só experiência e entender que assim, muito tem a se saber, a se pesquisar sobre o tema. Ele não é fechado. Agora, uma coisa tem que estar muito clara. Muito clara. A maioria dos nossos problemas de saúde são atitudes que nós mesmos praticamos.
Nós mesmos. Nós mesmos fazemos. E isso é uma coisa que tem que estar claro. Quando nós compreendemos isso aí, nós vamos policiar mais as nossas atitudes. E aí é a educação. Porque se eu for, eu nasço, cresço, pororó, eu não sei escovar dente. Não é preciso que alguém vá ao banheiro, ensine como é que se escova o dente. Depois, o que acontece com aquele escovar dente? Aprende e se torna o quê? Um hábito. Saber amar também tem que se ter um bom hábito. Né? Perdoar, enfim, essas coisas que a gente está careca de ouvir nos centros. Ou seja, em outros casos também, tem muita gente fazendo coisa boa aí. Então, tudo se torna um hábito. Não vai ser difícil eu perdoar o meu vizinho. Não vai ser difícil porque vai ser um hábito. Né? Aí você, mas a gente não perdoa, Roberto, uma palestrante, uma moça que foi fazer uma palestra, mas a gente não perdoa. Eu falei, a gente não perdoa mesmo, não. Não tem problema não. A gente se desculpa, mas já é um bom caminho. A senhora se desculpou, já está ótimo. É o perdão. Daqui para fora, né? Mais que a gente se esforça. Mas nem sempre. Depende de caso para caso. A gente sempre tem que entender que toda explicação, qualquer pergunta, ela tem duas possibilidades. Porque tem aquelas pessoas que realmente perdoam de coração, como tem aquelas que, como a senhora mesmo falou, é da boca para fora. Mas já é um começo. Mas já é um começo. Se entender que o Gandhi recebeu um tiro e de repente perdoa aquele que atirou, entendendo a evolução dele, tenho certeza que foi de coração. Especial. Né? Não, assim, não entendo que ele seja tão especial assim. Eu entendo que ele tem um pouco mais de conhecimento que nós, né? E entendo que ele tem um pouco mais de evolução do que nós. Porque todos nós somos especiais. É a forma de se aceitar, de compreender que todos nós somos filhos de Deus. E se Jesus falou que nenhuma ovelha se perde do rebanho, então todas são especiais. Não tem aquela mais gordinha, aquela mais bonitinha, não existe isso. Todos nós somos especiais. Isso a gente tem que dar, eu sou bom, eu sou legal mesmo, eu me amo, sem vaidade, claro, mas eu sou, né? Sou mais eu. A gente tem que ter sempre isso, ninguém é especial, ninguém, nem católico, nem espírita, nem Divaldo, ninguém é especial. Todos nós temos, cada um o seu caminho. E vamos, pequeno não, vamos fazer melhor, o de melhor aquele nosso caminho. Eu acho que dessa forma a gente, sei lá, consegue compreender melhor as coisinhas. Gente, um beijo do Magro e falei demais. Obrigada. Tem uma frase de efeito na Shoshanoye. É uma frase de efeito de revista de Shoshanoye, né? Legal. Que é aquela lá, se você não mudar, nada muda. Nada muda. Então, o entendimento que assim, a gente espera que as coisas aconteçam. Não, você vê, todo mundo joga lixo no chão, né? Quando as pessoas pararem de jogar lixo no chão, não, também param. Eu falo, então, e eles pegam muito isso, assim, se você não mudar, nada muda. Se cada um fizer a sua parte e mudar o seu interior, aí você começa a perceber mudanças no mundo, né? É porque vira um vício. Vira um vício. Né? Se você faz isso, que tem essa consciência, ela faz isso, já são dois. Se ele faz, nossa, aqui nós já fizemos uma boa parte. Você percebeu como é que funciona o negócio? É uma corrente do bem. Até um filme que eu indico para vocês, Corrente do Bem. Muito legal esse filme. Então, quando um começa a fazer, um faz o caminho e vai embora. Pode parecer pequeno. Pode parecer pequeno, cara. Às vezes até pode parecer solitário, você é único. Você, como dizem, se é bobo, é isso aqui, não, vambora. E o que vale faz aqui, o outro lá longe também faz, o outro lá longe também faz. E o que vale de tudo isso são as atitudes, né? Aquela atitude que você teve de fazer aquele bem, pequeno ou não, você fez. É o que vale. Bom, gente, falei demais, tá? Obrigada. Mais 2 horas. Alguma pergunta?